Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças damos ao nosso Deus por mais esse dia, por mais este culto que nós estamos aqui na presença do nosso Deus para o adorá-lo. E nessa noite, a nossa palavra se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versos 31 ao 35, cujo nosso tema é Exerça a sua fé. Em algum momento, irmãos, já passou pelos irmãos de sentirem confiantes demais e acabarem sendo surpreendidos pela vida? Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele passou por isso. Pedro, ele jurou lealdade inabalável, mas ele nega ao Senhor por 3 vezes. No momento demais que ali o calo mais apertou na vida de Pedro, ele nega ao Senhor. E uma história de fé, de redenção e de fragilidade que nos faz refletir sobre as nossas próprias certezas. Em Mateus capítulo 26, no versículo 31 ao 35, o Senhor Jesus ele faz uma previsão chocante. O Senhor Jesus ele diz que todos os seus discípulos o abandonariam. Mas Pedro ali, se sentindo o mais confiante, ele diz: não, Senhor, eu não vou te abandonar. Só que o Senhor Jesus ele insiste para Pedro: sim, todos vocês vão me abandonar. E isso revela também a fragilidade humana. Pedro ali não entendia o que estava por vir. E essa passagem ela nos faz questionar a nossa fé, a nossa lealdade com o nosso Deus. Será que nós somos tão fortes quanto nós pensamos que somos? Nós vamos aprender com a história de Pedro a importância da humildade e também sobre o poder transformador da fé. Aprender com a história e com a experiência dos discípulos a superar os nossos próprios desafios e nos nossos momentos também de fraqueza. Como eu dei a princípio, eu lerei novamente aqui no versículo 31 de Mateus 26. Jesus lhes diz: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Você já parou para pensar como a vida ela pode mudar de um piscar de olhos? No momento você está ali cercado de amigos e no outro momento você se sente completamente sozinho? Eu acredito que foi dessa forma que ali os discípulos sentiram. Quando o Senhor ele fala que todos o abandonariam. E ali eu imagino o medo, a incerteza, aquela sensação de abandono que aqueles discípulos sentiram. Só que Pedro, ele nega esse fato. Ele estava confiante. Mas o Senhor, ele mostra para Pedro, fala aquilo que estava por vir. E ele ensina para nós, o Senhor Jesus, uma lição importante sobre a fé. A fé genuína não é somente quando nós estamos em momentos de alegria, em momentos de celebração, mas é nas noites mais escuras da alma, é nos momentos mais difíceis, é que a nossa fé é verdadeiramente testada. Quando nós sentimos abandonados, quando nós nos sentimos sozinhos, é que a fé ela se torna a nossa aliada, a nossa fé em Deus. Isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, nós vemos o poder da graça do Senhor quando ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder do Senhor é revelado sobre nós. E quando nós nos sentimos fracos, o Senhor ele nos fortalece. Quando nós nos sentimos sozinhos, o Senhor, com o seu amor infinito, ele nos abraça. E assim como o salmista declara no Salmos 30, versículo 5, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A escuridão ela não é o fim, mas ela é o começo de um novo dia, a oportunidade de nós confiarmos no Senhor.
confiar na promessa do nosso Deus. Mesmo quando tudo parecer difícil nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, que a nossa fé seja fortalecida nessa adversidade. No verso seguinte, a palavra do Senhor diz: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro lhe respondeu: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus lhe disse: eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse texto ele traz diversos ensinamentos para nós, mas um deles é que a arrogância nos cega para as nossas próprias fraquezas. O Senhor Jesus ele advertiu a Pedro: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Só que a arrogância de Pedro naquele momento ele contraria a palavra de Jesus. Ele diz: não, eu não vou te negar. Em Provérbios capítulo 16, olha que a palavra de Deus diz: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Ao longo desses anos que eu tenho servido ao Senhor, esses 21 anos, eu convivi com diversos cristãos, alguns muito confiantes, muito espirituais, mas hoje eu percebo que em alguns faltava humildade de reconhecer a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas. Alguns, inclusive, aplicaram na fé. Só que a humildade ela nos permite aprender com os nossos erros. Olha o que Provérbios 15, no verso 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade procede à honra. Nós devemos vir à igreja para nós sermos confrontados pelo Evangelho. O Senhor ele vai nos confrontar diariamente, mas principalmente é pela sua palavra, é pela Bíblia Sagrada que Ele vai nos confrontar. E quando isso acontecer na minha, na sua vida, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de submissão, de reconhecimento, de reconhecer que Ele é soberano. E nós devemos de reconhecer que nós somos limitados. Nós devemos de reconhecer as nossas limitações. Isso não nos torna alguém mais fraco do que o outro. Reconhecer que eu pequei ou você pecou, isso não nos torna mais fraco do que o outro. Isso na verdade nos torna mais fortes. Porque muitas pessoas podem pensar: por que o Senhor ele perdoou Davi por ter pecado contra Deus, mas ele não perdoou a Saul? Por conta da atitude de Davi. A atitude do coração de Davi é que revelou verdadeiramente o seu reconhecimento de ter pecado contra Deus. Davi ele se prostra aos pés do Senhor, ele reconhece a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele errou, que ele é limitado, mas ele fala com o Senhor, ele mostra para o Senhor que ele estava verdadeiramente arrependido. É a atitude que Davi toma diante de Deus é que faz que o Senhor derrame o perdão sobre ele, diferentemente de Saul, que não teve a mesma humildade de Davi. E nas nossas vidas nós devemos de fazer da mesma forma. Não é porque eu ou você errou que nós devemos deixar isso para lá. Nós devemos de admitir as nossas culpas, os nossos erros diante do nosso Deus. Nós devemos de falar com Ele. Davi, inclusive, ao meu ver, ele cometeu um pecado maior do que Saul. Mas quem foi perdoado foi Davi, porque ele foi humilde. Ele foi realmente ali, se prostrou verdadeiramente ao Senhor. Ele reconheceu verdadeiramente e pediu ao Senhor perdão. Olha o que diz em Provérbios 24, no verso 16. Porque 7 vezes cairá um justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Eu e você cometeremos erros, somos falhos, mas é mantendo essa atitude de humildade é que a graça do Senhor será derramada sobre nós, assim como foi derramada sobre Davi. No verso seguinte aqui, a palavra do Senhor diz: Pedro declarou: ainda
1 João capítulo 3, no verso 18, a palavra do Senhor vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. As nossas palavras, elas revelam sim o que há no coração, a sinceridade que há no nosso coração. Ali, Pedro, ele tinha o desejo sincero de, até o final, ele ser fiel ao nosso Deus. Mas, infelizmente, ali, ele teve um tropeço e acabou negando ao nosso Senhor. Só que isso mostra que, assim como Pedro, próximo de Jesus, um homem ali que curava, que expulsava demônios, mesmo ele nos mostra que a carne de todos nós ela é fraca, de todos nós. Ao longo desses 21 anos, eu tenho aprendido que uma fé saudável é uma fé que você tem que praticar todos os dias. Todos os dias você deve praticar a sua fé. Assim como tudo na vida que nós nos propomos a fazer, seja no trabalho, em qualquer área da nossa vida, se você quer fazer algo com exímio, com perfeição, você deve praticar, você deve exercer ela todos os dias. Eu gosto muito de esportes e não sou eu quem digo, mas os estudos dizem que um atleta disciplinado é aquele que diariamente ele se esforça ao seu máximo para tudo que ele se propõe a fazer. E é por isso que na sua carreira de atleta ele muitas vezes é muito bem sucedido. E na vida cristã não é diferente. Se você quer ter muita intimidade com Deus, se você quer ser próximo de Deus, a sua fé ela deve ser praticada todos os dias. A sua conversa com Deus deve ser diariamente. Todos os dias você deve de falar com o nosso Deus. Nós precisamos de praticar o cristianismo todos os dias. Em todo lugar que nós estamos, nós devemos de praticar o cristianismo. E muito disso passa por nós lermos, entendermos e praticarmos a Bíblia Sagrada. É isso que o Senhor requer de nós. Infelizmente, muitos cristãos não têm esse hábito, mas que nós possamos entender que nós devemos de exercer a nossa fé. Em Marcos capítulo 14, versos 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Contudo, é importante nós lembrarmos, é muito importante nós lembrarmos que a nossa esperança não está nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade humana. A nossa esperança está naquele que morreu na cruz por cada um de nós. A nossa esperança está naquele que, se não fosse por ele, eu ou você não estaria aqui com a oportunidade de reinarmos na casa do nosso Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aquilo que eu ou você cometeu no passado, o Senhor Jesus ele apaga a partir do momento que você se arrepende e você verdadeiramente tem fé no nosso Senhor Jesus. Ele apaga, ele joga para o mar toda aquela impureza que você antigamente tinha. A partir de agora você é um novo ser, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, você é em Jesus Cristo. Nós vamos cometer erros, mas qual atitude nós teremos depois de pecado, depois de errarmos? Seja com nós mesmos, seja com Deus, seja com o próximo. A nossa atitude será como a de Davi, de arrependimento genuíno, ou nós vamos continuar com esse pecado sem nos arrependermos e aguardarmos o juízo do Senhor para Ele revelar aquela impureza que estava em nós e nós não termos a oportunidade de reinar no reino dos céus. Nós precisamos de fazer uma escolha. Então nunca subestime o poder da fé. No seu momento de maior dificuldade, no seu momento de maior fraqueza, quando você se sentir incapaz, aquele 1% de fé que você tiver no nosso Senhor é o que vai te dar o vigor para você continuar. É o que vai te dar a capacidade para você seguir em frente e exercendo a sua fé é que você cada dia se tornará um cristão.
melhor, uma melhor pessoa e ainda mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.